Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Eu Historiador para mais uma videoaula de História. Hoje para falarmos sobre Primeira República, Dominação e Resistência. Mas galera, antes da nossa videoaula começar, eu gostaria de pedir a vocês que vocês pudessem se inscrever em nosso canal, curtir os nossos vídeos e fazer assim com que nosso canal continue levando conhecimento para várias outras pessoas. Galera, se liga na nossa videoaula que ela está apenas começando. Vamos dar início à nossa videoaula falando sobre Primeira República, Dominação e Resistência. E para início de conversa aqui, já colocamos o nosso primeiro tópico, oligarquias no poder. Turma, oligarquia é uma palavra que vem do grego e significa governo de poucos, de um grupo político ou de uma família. A República Brasileira vai ser marcada por fases e as oligarquias vão ser uma das mais importantes fases, tendo em vista que essa fase dá-se da base eleitoral brasileira até o topo político nacional. Uma das características mais importantes aí, desse processo todo vai ser justamente o coronelismo. O coronelismo ele vai ser um movimento liderado aí, marcado pela participação de coronéis da Guarda Nacional, além de grandes proprietários rurais brasileiros também nesse momento. Esse movimento chamado de coronelismo ele vai ter alguns traços marcantes, como por exemplo as trocas de favores eleitorais, quando o coronel ele acaba dando para o eleitor algum objeto ou algum favor financeiro para que esse eleitor vote em seus candidatos. Isso acabou gerando o que ficou conhecido na história como voto de cabresto, que era aquele sentimento de pertencimento do eleitor a determinado coronel. Nós temos aqui uma charge também que representa muito bem esse período da nossa história, esse período do coronelismo. Uma charge aí que representa as fraudes eleitorais que eram muito comuns nesse momento também, até devido ao fato de que os coronéis possuíam muita importância e muito poder no interior do nosso país. Turma, as oligarquias elas também tiveram outra fase, Nós podemos dizer que o coronelismo ele foi uma fase mais municipal e também teve uma fase mais estadual, que foi a política dos governadores. A política dos governadores era baseada em todo esse sistema do coronelismo, uma vez que o coronelismo estava na base de todo esse processo. A política dos governadores ela foi iniciada no governo de Campos Salles e nós trouxemos aqui, inclusive, um esquema para que nós possamos entender, compreender um pouco mais do que foi essa política dos governadores. Nós temos, como já falei, na base a política do coronelismo, os coronéis que representam o poder municipal. Esses coronéis eles recebiam verbas e benefícios do governo do estado e em troca eles garantiam através do voto de cabresto o voto para que os governadores pudessem se eleger ou se manter no poder no governo estadual. Por sua vez, o governo estadual recebia apoio político e financeiro do governo federal e repassava votos para a eleição do governo federal. Podemos fazer uma associação como se o coronelismo estivesse lá no poder municipal, a política dos governadores representasse aí o poder estadual e a política do café com leite representasse o poder federal. Então, essa divisão das oligarquias em coronelismo, política dos governadores e política do café com leite é aí uma sequência de município, estado e governo federal sendo controlados pelo esquema político de troca de favores, de votos combinados, de voto de cabresto que perdurou durante muito tempo aí na Primeira República Brasileira. E aí, turma, em esfera federal, nós tínhamos a questão da política do café com leite. A política do café com leite que foi marcada abertamente por um revezamento de poder. Esse revezamento no poder político federal ele era exercido por São Paulo, que era um grande produtor de café do Brasil nesse momento, e por Minas Gerais, que era o grande produtor de leite do Brasil nesse momento. Eles ficavam ali revezando, se equilibrando no poder. Se a gente observar, os presidentes eleitos eles eram sempre de Minas Gerais ou de São Paulo, com intervalos de 4 em 4 anos. Quando as eleições ocorriam, acontecia esse famoso revezamento de poder entre esses dois estados, São Paulo e Minas Gerais. Após esse período todo, esse período das oligarquias, nós vamos começar a ter em nosso país
uma certa modernização. O Brasil vai começar a se preocupar nesse momento, inclusive, com industrialização. Até porque, se nós pegarmos a nossa história de Primeira República e até todo o processo de Império Brasileiro, de monarquia brasileira e até a colonização também, nós vamos perceber que o Brasil ele é um país muito voltado para a questão da agricultura e de exportação e da monocultura, né? Nós tivemos ciclos como o ciclo do açúcar, o ciclo do café, o ciclo da borracha, o ciclo do algodão, mas o Brasil não se atentava para a questão da industrialização. E a partir da Primeira República, o Brasil vai começar a pensar em modernizar os seus meios de produção, vão começar a surgir as fábricas, inclusive algumas estruturas e algumas ideologias políticas vão entrar no nosso país nesse momento. Eu trouxe para nós aqui na nossa aula um esquema de como a indústria evoluiu nesse processo da Primeira República. Lá no ano de 1907, por exemplo, o número de indústrias no Brasil era de apenas 3.258 e o número de operários era de 149.018 operários. No ano de 1920, ou seja, 13 anos depois, o Brasil possuía um número de 13.336 indústrias e um número de operários que chegava à casa dos 275.512, o que mostrava claramente um avanço muito grande no processo de modernização do nosso país. Então, pessoal, esse esquema mostra como o Brasil se industrializou, como o Brasil se modernizou nesse momento. E essa modernização ela se deu muito por a questão da chegada de imigrantes, né? Os imigrantes acabaram impulsionando esse processo de modernização. Esses imigrantes que na maioria eram ou europeus ou asiáticos. Inclusive a elite brasileira, numa clara demonstração de desconhecimento da história cultural do nosso país ou na tentativa de apagar essa história que sempre foi marcada pela questão ali da negritude, pela questão da cultura africana ter sido enxertada na nossa, que transforma obviamente a nossa cultura em algo maravilhoso, utilizou essa chegada de imigrantes para tentar criar a noção de um branqueamento da população brasileira nesse exato momento. Turma, dentro de todo esse processo aí de modernização do Brasil, nós temos aí o surgimento da Semana de Arte Moderna, que vai acontecer no ano de 1922 e que é um marco histórico na cultura brasileira, uma vez que, a partir da Semana de Arte Moderna, os artistas brasileiros e também a sociedade brasileira como um todo começou a discutir uma nova forma de enxergar o Brasil e principalmente de construir o nosso país a partir de uma ideia muito mais nacionalista, muito mais patriótica do que acontecia antes. Mas aí, galera, em meio a todo esse processo aí de Primeira República, né, a toda essa fase da Primeira República, obviamente alguns descontentamentos da população iriam acontecer, até porque, como nós já falamos, foi um momento ali de muita corrupção política, de muito desmando do governo e também de muita opressão dos governantes e das classes dominantes para com o povo, não é? Diante disso, nós vamos ter aí uma série de acontecimentos, como por exemplo a Guerra de Canudos, que vai nascer justamente de descontentamentos, né, no caso dos sertanejos nordestinos, em relação a como o governo tratava o povo brasileiro nesse momento. A Guerra de Canudos ela vai ficar marcada por ter sido um movimento messiânico. O movimento messiânico é um movimento ali baseado na figura de um religioso, de um salvador, né, aquela pessoa que vai liderar, aquela pessoa que vai trazer uma palavra de acolhimento e também ali uma liderança religiosa simbólica bem importante. Esse movimento da Guerra de Canudos ele foi liderado pelo cearense Antônio Vicente Mendes Maciel, que ficou conhecido como Antônio Conselheiro. Tá certo, galera? Esse movimento vai acontecer no sertão da Bahia, na região de Canudos, onde vai ser fundado o Arraial do Belo Monte por Conselheiro e pelos seus seguidores. Obviamente o governo federal vai começar a estranhar esse movimento todo, até porque o Antônio Conselheiro liderava uma grande quantidade de pessoas e sempre em seus conselhos, em seus discursos, ele de certa forma pregava ali uma certa aversão ao governo naquele momento, até porque se dizia que todo o mal que aquela população sofria e passava advinha dos desmandos que o governo federal tinha. Aí
Obviamente, o governo federal vai reagir, o governo de Prudente de Moraes vai mandar algumas expedições para Canudos, para o Arraial do Belo Monte, para tentar desfazer aquela organização ali em torno de Antônio Conselheiro. Muitas dessas expedições vão fracassar, muito pelo fato de que os sertanejos possuíam táticas ali de guerrilha, como por exemplo as emboscadas, e acabavam matando muitos soldados que vinham nessas expedições. Até que na última o Antônio Conselheiro foi morto. Outro acontecimento importante vai ser a Guerra do Contestado. Dentro desse contexto de descontentamentos do povo, a Guerra do Contestado ela vai ter como característica geográfica, né, como posição geográfica, ali a região de Santa Catarina e do Paraná, na divisa entre Santa Catarina e Paraná. Vai ser também um movimento messiânico, liderado aí pelo Beato José Maria, e vai ter como pano de fundo, né, a construção de uma ferrovia por uma empresa dos Estados Unidos, que vai ali tentar, justamente nessa região, construir essa ferrovia, e vai gerar um descontentamento imenso à população que ali vivia, porque esse povo iria, obviamente, perder suas terras e suas posses. O governo interveio nesse contestado, né, nessa organização do contestado. O governo da época que fez a intervenção foi o governo de Hermes da Fonseca. Aí, turma, todas essas organizações camponesas aí, como o Contestado e também como Canudos, nesses movimentos messiânicos, eles vão ser duramente repreendidos pelo governo federal brasileiro e vão acabar deixando de existir. E vamos aí agora falar sobre a Belle Época, né? A Bela Época ou Belle Époque, que vai iniciar no nosso país, né? E esse período ele vai ser um período muito importante por uma série de fatores, principalmente por a questão da modernização do nosso país, principalmente da capital, Rio de Janeiro. Vamos ter como característica desse período também a revolta da vacina, né? Onde a população não vai aceitar ali as vacinas do Oswald Cruz, né? Que vai ser um grande médico brasileiro que vai criar vacinas ali para tentar conter os surtos de febre amarela em nosso país. A população não vai aceitar de bom grado essa história de tomar vacina, né, de pegar aquela agulhadinha, e vai se revoltar. Isso vai gerar uma revolta no estado do Rio de Janeiro, chamada Revolta da Vacina, que também vai marcar esse período aí do nosso país, da nossa história. Um período onde havia uma modernização e já existia uma preocupação sanitária nesse momento. A modernização do Rio de Janeiro vai ser bem característica nesse instante. Vão nascer também movimentos operários, viu, pessoal? Vão nascer movimentos operários. Esses movimentos vão se organizar, alguns vão se transformar inclusive em partidos políticos. Nós temos aí, por exemplo, o nascimento do Partido Comunista do Brasil nesse momento. Vamos ter a greve de 1917, que essa greve ela decorre de toda a organização dos operários, né? Os operários vão discutir e brigar por uma série de benefícios nesse momento, inclusive o fato de a carga horária diária ser apenas de 8 horas. Nós vamos ter também um surto modernista nesse momento. Eu já falei na nossa videoaula anteriormente sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, que se enquadra nesse período aí do modernismo, nesse período da Bela Época. Nós vamos ter lançamento de obras importantes a partir da década de 20, como por exemplo a Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire. Nós vamos ter também o lançamento de Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, 2 livros que vão aí discutir toda a questão da sociologia brasileira, né, que vão trazer para o cenário da discussão todo o processo da formação da identidade cultural brasileira. E vamos ter algumas obras de arte também, como a Cuca, né, de Tarsila do Amaral, como vocês podem estar vendo aí. Essa primeira fase da nossa República Brasileira vai se encerrar cronologicamente no ano de 1930, quando, através de uma revolução, o Getúlio Vargas ascende ao poder e dá fim a essa primeira fase chamada de Primeira República ou República Velha. Galera, eu espero ter contribuído com os estudos de vocês. Um abraço a todos e até a próxima.